vocês vão conhecer agora a Neiva de Souza, que até eu apresentei, a lâmina, né, do IBNF. A Neiva de Souza está terminando seu doutorado na Unifesp, na área exatamente de crononutrição. Eu tenho a honra dela ser a gerente científica da VP, e nós somos autores de vários livros juntos, né, Neiva? Então, vem aqui essa menina linda para falar para vocês de crononutrição, como o horário das refeições impacta a saúde. Com a nossa nutricionista Neiva. Eu vou rapidinho dar uma palestra numa outra sala, daqui meia horinha eu volto para cá, tá bom? Mas vão curtindo toda essa riqueza que ainda tem a Neiva, a Natália e o Daniel. Tá aqui. A Paula não usou a água, então você pode usar a água. Maravilha. À frente para trás, tá bom. Obrigada. Obrigada, Valéria. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Que alegria, que honra estar aqui nessa feira maravilhosa, nessa arena de tanto conhecimento, de tanta inspiração. O nome vem muito a calhar, né? Então, vamos lá. Eu quero trazer para vocês alguns aspectos bem inovadores e interessantes de uma área, de uma ciência que está aí cada vez mais em alta. A crononutrição. Quem aqui já ouviu falar de crononutrição? Até que, estatisticamente, tem um número razoável. Alguns anos atrás, um ou outro levantaria a mão. Então, de fato, é uma ciência que tem crescido nos últimos anos, trazendo muitas evidências interessantes para a nossa prática clínica, um olhar um pouco diferenciado também, né, de um aspecto que muitas vezes a gente acaba não se atentando, né, porque não faz parte de uma maneira tão assertiva da nossa formação enquanto nutricionistas. Né, nós falamos muito dos aspectos quali e quantitativos, mas os aspectos temporais. Vocês já ouviram falar desse termo, aspectos temporais da alimentação? É isso que a tempo na nutrição nos traz. E vamos ver então como esse horário das refeições, como esse tempo impacta na nossa saúde. Então, vamos abrir as nossas mentes aí para o tempo, hein? É uma viagenzinha que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. Bom, para eu poder falar para vocês de crononutrição, eu preciso que a gente balize aqui um conhecimento, né? Um conhecimento básico. Cronobiologia. Já ouviram falar de cronobiologia? Quem já ouviu falar de cronobiologia? Menos pessoas, ó, tá vendo? Olha que interessante. Mas então eu preciso trazer para vocês um pouquinho do que é essa ciência, né? Que a crononutrição, na verdade, é um braço da cronobiologia. A cronobiologia é uma área da ciência, né, que vem intensificando os seus estudos, principalmente a partir da década de 50, 60, mas existem relatos de estudos que levam o tempo em consideração na nossa vida, na nossa fisiologia, porque cronobiologia vem de cronobiologia, tempo na biologia, tempo na vida. É a ciência que leva o tempo em consideração para a nossa saúde, na regulação dos nossos sistemas fisiológicos como um todo, né? E isso é ancestral, gente. Então, para a gente falar de cronobiologia, a gente tem que falar um pouquinho também do que é de uma característica muito importante do nosso planeta. Então, eu coloquei aqui, ó. Acho que não dá para apontar, mas está aqui, ó. Nossa casa, né? Estão vendo aqui? Planeta Terra girando em torno do seu próprio eixo. Vocês estão percebendo aqui que uma parte está escura e uma parte está mais clara? Dia, noite, dia, noite. E isso se repete, né? É muito natural isso. Um dia que se segue de uma noite que se segue de um dia. Então, é um ciclo, é um ritmo. Vocês concordam? Então, o nosso planeta ele tem essa característica intrínseca de ter a cada 24 horas aproximadamente esse ritmo do dia e da noite, essa oscilação de luminosidade, e isso impacta e impactou durante toda a evolução de todas as espécies que aqui hoje no planeta Terra habitam, que conseguiram passar e sobreviver por esse aspecto. Essa é uma característica fundamental. Mas também temos outras características rítmicas do planeta Terra, estações do ano. A cada 3 meses, aproximadamente, a gente tem uma mudança de clima, temperatura, umidade.
Estamos agora no inverno, né? Outono, inverno. Então, estamos chegando aí, né, numa transição de estações do ano, né? Então, já muda tudo para a gente, né? Agasalho e tudo mais. E isso também é algo que se repete ao longo do tempo. De tempos em tempos, temos estação do ano mudando aí. Além de outras oscilações, né? Temperatura, umidade. Então, vejam, aqui nós temos muitos desafios ambientais, muitos eventos ambientais acontecendo nesse planeta Terra. Eventos rítmicos, guardem essa informação. Eventos rítmicos que se repetem. Então, nós, seres vivos que aqui nos desenvolvemos, né, surgimos e evoluímos, sobrevivemos, a gente teve que se adaptar a essas questões rítmicas do planeta Terra. Então, nós adaptamos, passamos por várias alterações fisiológicas adaptativas, não só o ser humano, qualquer espécie, para poder sobreviver a todas essas mudanças rítmicas que o planeta Terra tem. E o planeta Terra, obviamente, é muito mais antigo que o surgimento da vida, né? Então, a vida teve que se adaptar a esse ambiente, né? E aí? Quais são os principais eventos ambientais que a gente precisou passar, sobreviver e se adaptar para sobreviver? Oscilações entre o ciclo claro e escuro, que eu falei para vocês, dia e noite, estações do ano. Afinal de contas, a gente teve que sobreviver aí, né, se adaptar e sobreviver ao calor, ao frio, a essas oscilações. E o nosso metabolismo, obviamente, muda dependendo da estação do ano. E a todos os fenômenos físicos químicos que acompanham essas mudanças rítmicas. E como é que a gente conseguiu se adaptar ao longo da nossa evolução? Através dos ritmos biológicos. Quem aqui já vai falar em ritmo biológico? Ritmo biológico? Ritmo biológico? Novidade, acho que para todo mundo, né? Então, se o nosso planeta Terra é rítmico, as espécies que aqui se desenvolveram também precisaram surgir e evoluir como espécies rítmicas. Então, nós somos espécies rítmicas. Nós temos ritmos também, não é só o planeta Terra. E é isso que os cronobiologistas foram descobrindo ao longo dos anos. Poxa, se a gente tem um planeta rítmico, faz sentido, será que as espécies que aqui sobreviveram também sejam rítmicas? E sim, faz muito sentido. Então, esses ritmos biológicos permitiram a nossa sobrevivência e a nossa adaptação. São importantes ou não são esses ritmos biológicos? Fundamentais. A cronobiologia traz para a gente que os ritmos biológicos são fundamentais, são base da nossa fisiologia e são necessários para a nossa, foram e são necessários à nossa adaptação ao meio ambiente e à sobrevivência. Afinal de contas, a gente precisa se adaptar ao meio ambiente, a gente precisa ter uma boa relação com o meio em que vivemos para que a gente tenha saúde, certo? Se a gente não tem uma boa relação ambiental, a gente fica mais predisposto a doenças, a problemas de saúde. Então, os ritmos biológicos, eles são gerados endogenamente. Então, nós já nascemos com esses ritmos que vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Quais são esses ritmos biológicos? Nós temos vários. Eles são classificados conforme a periodicidade de repetição. Em ritmos infradianos, ou seja, aqueles ritmos que precisam de mais tempo para acontecer. Por exemplo, ciclo menstrual das mulheres. É um ciclo, é um ritmo, é um evento fisiológico que precisa de aproximadamente 28 a 32 dias, mais ou menos dependendo da individualidade, para se repetir. Então, é um evento que vai se repetir, vai acontecer e vai se repetir de tempos em tempos. A cada 28, 32 dias, 30 dias aproximadamente. Temos também os ritmos ultradianos. Então, existem funções fisiológicas, funções biológicas, que também apresentam um padrão de ritmicidade mais rápida. Por exemplo, os batimentos cardíacos,
a liberação, o padrão de liberação, de produção de alguns hormônios, de algumas secreções, de algumas enzimas, seguem um padrão de ritmicidade ultradiana. Por exemplo, a insulina. Ao longo do nosso dia, né, de atividade, conforme estamos, né, enquanto estivermos dentro do nosso período de alimentação, a gente tem ali de tempos em tempos a liberação de insulina, conforme a refeição chega. E isso é um padrão rítmico. Olha que interessante. Neurotransmissores, enzimas digestivas. Sabe aquele roncar do estômago quando a gente está chegando perto do horário que a gente normalmente sente fome? Pois é, grelina ali sendo liberada, nos dando uma capacidade preditiva. Ou seja, de prever um evento que vai chegar. Prevendo um evento que vai chegar, a gente se prepara muito melhor, não é mesmo? Então, a ritmicidade biológica nos dá essa possibilidade de prever o que vai acontecer, tanto no meio ambiente quanto no nosso estilo de vida mesmo, para que o nosso organismo se adapte àquela situação da melhor maneira possível e não se sobrecarregue. Daí vocês já vão pegando algumas dicas de como a ritmicidade é importante, né? E por fim, não menos importante, na verdade o mais importante dos ritmos biológicos, são os ritmos circadianos. Circadiano vem da palavra circadiem, cerca de um dia, cerca de 24 horas. Então, nós temos grande parte da nossa fisiologia e do nosso comportamento sendo regido por esses ritmos circadianos. O nosso ciclo vigília-sono, a cada 24 horas estamos aqui acordados. A cada 24 horas também dormiremos, então daqui a pouco vai chegar o nosso período de repouso. Então, esse é um ritmo circadiano, um evento fisiológico de estar ativo ou de estar em repouso, sono, vigília, ou vigília, repouso, é um ciclo circadiano fundamental para a nossa espécie. E para várias outras também. E somos espécies de hábitos diurnos, hein? E isso é um ponto importante de se relembrar nos dias atuais, apesar de muitos de nós aqui e dos nossos pacientes estarem trocando o dia pela noite. Que a gente sabe que isso é uma realidade hoje em dia, né? Mas somos espécies de hábitos diurnos, certo? Então, os ritmos circadianos são fundamentais para que a gente tenha uma organização e adaptação da nossa fisiologia e comportamento frente às variações típicas do dia e da noite. Então, a gente tem a nossa fisiologia lindamente ajustada para funcionar para o dia, para que a gente tenha todas as nossas funções acontecendo adequadamente durante a nossa vigília. E nós temos também uma organização, uma adaptação da nossa fisiologia para o momento de repouso, que é diferente do momento da vigília, não é? Quando a gente está dormindo, o funcionamento do nosso corpo é bem diferente de quando a gente está acordado. Então, a nossa fisiologia precisa se ajustar a esses dois momentos distintos. Então, essa relação temporal, essa relação de tempo da nossa fisiologia com o meio ambiente, como por exemplo, a nossa relação com o dia, com a noite, é fundamental para a nossa sobrevivência e para a nossa adaptação. E aí, quem aqui conhece a teia das interconexões metabólicas? Quem aqui conhece? Já viram a teia? Olha só que interessante, né? Nós temos aqui todos os órgãos, todos os sistemas interligados, interrelacionados. Não adianta a gente querer olhar para cada um desses sistemas de maneira isolada. A gente tem que pensar de uma maneira integrativa, não é isso? E aí, temos muitos sistemas, obviamente. Sistema gastrointestinal, músculo-esquelético, imunológico, neural, cerebral, cardiovascular, do sistema de eliminação pelos nossos rins, né, o fígado, detoxificação, a questão metabólica, né, imunológica. São muitos sistemas que nós temos. E aí, será que somente o nosso estilo de vida, alimentação e tudo mais vai influenciar tudo isso, ou o tempo também vai influenciar? Acho que até agora vocês já conseguiram entender um pouquinho como o tempo é importante para nós, né? E aí eu diria para vocês assim, tem
um sistema que aí eu duvido que alguém que conheça. Quem souber, quem vai ganhar 1 milhão de neurônios. Esse é o prêmio mais valioso que eu posso dar para vocês. 1 milhão de neurônios. Adoro dar esses prêmios. Todos esses sistemas aqui vocês já conhecem, correto? Beleza? Isso é fisiologia na faculdade, está tudo em cima, beleza? Tranquilo. Mas eu vou dizer para vocês que por conta da nossa ritmicidade, desse aspecto rítmico que nós temos um outro sistema também. E esse sistema rege todos os outros, absolutamente. Por quê? Porque o adequado funcionamento da nossa fisiologia, do nosso comportamento, depende, sim, de uma organização temporal. Então, existem relógios biológicos, porque quem controla tempo? Quando a gente pensa, né? Tempo é relógio, né? É bem comum a gente fazer essa associação. E nós temos relógios biológicos no nosso corpo. Isso é demais, não é, gente? Temos uma maquinaria fisiológica, molecular, que controla o tempo da função de cada um desses órgãos. Então, tem relógio biológico em todos os sistemas. Todos. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, apontando. Ó. Todos os sistemas possuem relógios biológicos, ou seja, tudo aqui é rítmico. Então, que tempo é esse? Quem controla esse tempo? Esse senhor aqui, ó. Sistema de temporização interna. Quem é que conhecia esse senhor aqui? Alguém conhecia sistema de temporização interna? Nós temos um sistema próprio para controlar a ritmicidade de todos esses órgãos. E aí, será que quando a gente se vê novamente, acho que eu vou conseguir dar um prêmio, né? De 1 milhão de neurônios? Vou conseguir dar esse prêmio, hein? Então, como que funciona esse sistema de temporização? Que é novidade aqui para vocês. É um sistema orgânico, tá, gente? Então, vocês têm que aprender sobre esse sistema. Nós temos aqui o nosso sistema nervoso central. Então, aqui a gente vai falar de relógios biológicos, né? Então, nós temos aqui no sistema nervoso central um relógio biológico central, master clock, é o que manda em todos os outros relógios. Porque, como vocês viram, tem relógio em todas as partes do nosso corpo, que controlam a ritmicidade da função de todos esses órgãos. E temos um clock master, que é o chefão aí de todo esse sistema de temporização. Esse relógio biológico central, ele fica numa região cerebral chamada núcleo supraquiasmático. Não precisa decorar, não. Só saber que ele está lá no cérebro. Perto ali do hipocampo, do hipotálamo, naquela regiãozinha ali. Tem uma glândula também ali, no nosso cérebro, que se chama glândula pineal. Quem aqui já ouviu falar de glândula pineal? Ah, pineal, coração, hein? Todo mundo gosta bastante. Quem conhece a pineal sabe a importância que ela tem. É uma glândula que produz nada mais, nada menos que essa senhora aqui, ó. Melatonina. Nem vou perguntar, que todo mundo aqui sabe o que é a melatonina. É o hormônio do quê, gente? Sono? Eu vi o sono aí. Se eu disser para vocês que vocês estão errados, melatonina não é o hormônio do sono, tá? Uma das funções da melatonina é organizar o nosso período de repouso, que inclui o sono. Então, quero que todo mundo aqui, a partir de agora, saia daqui dessa sala, nunca mais falando, e vocês vão espalhar para os amiguinhos e amiguinhas, que a melatonina não é o hormônio do sono. Já começa a primeira polêmica, hein? Meu Deus. Vamos lá. Vocês vão entender por que ela não é o hormônio do sono. Mas, nossa, Ney, você está aí falando tanto, e cadê a crononutrição? Gente, vocês não entenderem isso, vocês não entendem o que é crononutrição. É tudo muito novo, né? Bom, então nós temos aqui o nosso relógio biológico central, e ele é que faz essa sincronização, é ele que se conecta com o meio ambiente, pelas oscilações do claro e do escuro. Certo? Então, eu falei para vocês que o dia e a noite são importantes, que a gente tem que estar ajustado a isso, que a nossa ritmicidade tem que estar ajustada a isso. Então, o nosso relógio biológico central ele é capaz de identificar as oscilações de luminosidade e transmitir a informação
para os órgãos e sistemas que não têm olhinhos, que não conseguem enxergar se é dia ou se é noite, ele consegue mandar essa informação para os órgãos periféricos, para os relógios biológicos periféricos, em todos os nossos órgãos, trato gastrointestinal, tecido adiposo, fígado, tudo que vocês possam imaginar. Como que o sistema, o relógio biológico central sabe quando é dia e quando é noite? Através de uma conexão com a nossa retina. Então, aqui a nossa retina ela vai identificar a presença ou a ausência de luz e vai mandar essa sinalização via trato retino-hipotalâmico, um feixe de nervos que leva essa informação até o nosso relógio biológico central. E ele fala, bom, e ele vai entender, agora tem luz entrando na retina, dia. Não tem luz entrando na retina, é noite. Vou passar essa informação para o pessoal que não consegue enxergar, que é dia, que é noite. Esse pessoal aqui, ó. Então, essa informação vem via sistema nervoso simpático, parasimpático, ou seja, vias neurais, transmitem essa informação. E a nossa maravilhosa melatonina é um hormônio, não é suplemento, não é vitamina, não é nutriente. Melatonina é hormônio. Hormônio. Certo? Vocês já devem ter ouvido por aí que é suplemento. Não é, gente, não é. Hormônio. Como o hormônio vai transmitir informação de tempo, certo? O relógio biológico central, ele fala para a nossa glândula pineal assim, é noite. Porque não está entrando luz aqui na retina, é noite. Pineal pode produzir melatonina, e melatonina vai corrente sanguínea e avisa a galera, avisa a geral que a noite chegou. O que o organismo entende? É noite. Ativem-se todos os mecanismos, todas as adaptações fisiológicas próprias da noite, ou seja, nos preparando para o repouso, para o momento do sono, para o momento do jejum noturno, porque, teoricamente, a gente não comeria à noite enquanto a gente está dormindo, não é isso? Então, tem todo um ajuste metabólico para que a gente passe por esse momento, por esse ritmo, né? Dessa parte do nosso ritmo circadiano, sono-vigília. Então, a melatonina, ela é o importante, ela transmite a informação de tempo para todos os nossos órgãos periféricos. Ela atinge todos eles, todos, sem exceção. Ela tem uma característica anfifílica, né, que ela consegue atingir, né, compartimentos e, né, que tem envolvimento ali da água, né, hídricos e também lipídicos. Então, ela tem entrada VIP em todas as células e transmite essa informação. Quando é noite, aí detalhe, desde que essa noite seja escura, produzimos melatonina. Ela é liberada na corrente sanguínea e avisa que é noite. Quando o dia chega e a retina recebe a luz, o relógio biológico central fala, opa, dia, pineal, pode parar com a melatonina, repouso acabou, agora é vigília, cortisol pode subir, pode aumentar, e a gente vai iniciar a nossa outra parte do ciclo circadiano, do ciclo sono-vigília. Agora a gente vai iniciar a nossa vigília. Então, a chavinha vira, né? E aí, todos esses órgãos periféricos, eles se ajustam a esse dia ou a essa noite. Fora a oscilação do claro e do escuro, que é uma pista ambiental para que o nosso corpo entenda o tempo, se é dia ou se é noite, tem outras pistas ambientais também muito importantes. A prática de atividade física e a alimentação, disponibilidade, timing, o período, o tempo das refeições, já dando uma dica da crononutrição para vocês. São pistas ambientais que reforçam para o nosso organismo que é dia ainda, certo? Então, a alimentação vai ser fundamental como uma pista ambiental que reforça para esse sistema de temporização essa organização rítmica. Bom, e aí nós temos, quando essa sinalização chega aqui nos nossos órgãos periféricos, a gente tem toda uma maquinaria desses relógios biológicos, que foi, grande parte aí dessa maquinaria, foi descoberta por 3 pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel em 2017. E a partir daí é que os estudos aumentaram sobre melatonina, sobre ritmicidade. E aí, o que acontece? Nós temos
vários genes, que nós chamamos de genes do relógio, que vão oscilar ao longo do dia e ao longo da noite, influenciando todos os outros genes do nosso corpo e, consequentemente, as suas funções relacionadas. Ou seja, é uma maquinaria orgânica, fisiológica e vindo para o micromolecular também, com uma série de genes aí envolvidos nesse processo. E isso nos dando aí toda a ritmicidade, né, todo esse perfil rítmico das nossas atividades fisiológicas. O nosso dormir, o nosso acordar, nossa atividade física, sistema cardiovascular, por exemplo, metabolismo, comportamento, tudo isso sendo regulado por esse sistema de temporização. Olha aí a crononutrição, né? Bom, então, para a gente terminar essa parte, sistema de temporização circadiano, relógios biológicos em todos os órgãos e sistemas, controlando, temporizando, colocando o tempo correto para cada função fisiológica acontecer, é fundamental. Por quê? Porque esses processos fisiológicos de todos esses sistemas são organizados temporalmente. Então, como a gente viu, eles são adaptados para funcionar de formas diferentes ao longo da hora do dia. A cada momento do dia ou da noite, a gente tem uma função fisiológica acontecendo com mais ou menos intensidade. Olha que interessante. E aí vem essa figura para resumir a ópera aí, dessa parte da cronobiologia. Nós temos uma fisiologia do dia e uma fisiologia da noite, certo? Olha que interessante, uma fisiologia do dia e uma fisiologia da noite. Os mesmos órgãos, mesmos sistemas, funcionando de determinada forma de dia, vira à noite a chavinha para funcionar de outra forma nesse período do repouso. E faz todo sentido. Imaginem se os rins funcionassem durante o nosso repouso da mesma forma que funciona durante o dia, gente. Como que ia ser? Não ia dar para dormir, né? Porque a gente ia ir no banheiro toda hora, por exemplo. Os nossos batimentos cardíacos, a pressão arterial, não faz sentido que ao longo do dia em que estamos aqui, em atividade intensa, nos alimentando, não faz sentido que funcione da mesma forma quando a gente está em repouso, em que estamos ali paradinhos, né, deitados. Não faz sentido que o sistema cardiovascular funcione da mesma maneira. Então, é muito sábio, e foi muito sábio, no nosso processo evolutivo, que a gente tivesse essa adaptação. E que a nossa fisiologia se preparasse para funcionar de maneira ajustada ao dia e de maneira ajustada à noite, porque são momentos muito distintos. Vocês concordam, né? Então, nosso pâncreas, imagine, ficar liberando insulina durante as 24 horas sem parar. Coitadas das nossas células beta-pancreáticas, iam à falência logo nas primeiras semanas de vida, gente. Então, a gente precisa desse repouso dos órgãos metabolicamente ativos, especialmente, aqui à noite, que é o momento de repouso, né? E outras funções acabam acontecendo nesse período, né? Então, nós temos aqui, na nossa fisiologia do dia, com a presença de luz, nós ficamos aqui acordados, despertados. Nós temos a nossa ingestão alimentar, nós já tomamos pelo menos o café da manhã e o almoço, já estamos caminhando para o café da tarde agora, né? E, além da gente gastar energia, eu estou aqui gastando energia, falando com vocês também estão gastando energia aí, raciocinando, assimilando tudo que eu estou falando. Mas nós também temos a ingestão energética, então uma parte vai para o gasto energético que a gente tem para as nossas atividades e outra parte a gente vai estocando. E por que a gente vai estocando? Porque olha o que acontece à noite. Desde que ela seja escura, obviamente, para indicar de fato que a noite chegou, ela precisa estar escura. E o que nós estamos fazendo com as nossas noites? Iluminando cada vez mais, não é? Equipamento eletrônico, celular, até pelo menos a hora de dormir a gente está lá com o celular, né? Emitindo luz. O nosso organismo vai entender que a noite chegou? Não, está entrando luz na retina. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, poluição luminosa, tá? E aí, nesse período a gente tem o nosso sono,
a gente tem o jejum fisiológico, é esperado, nosso corpo foi preparado para isso. Durante o dia se alimentar, durante a noite jejum fisiológico, momento de repouso. E nós vamos usar o nosso estoque energético que a gente acumulou ao longo do dia para nos manter vivos durante esse período em que ficaremos em repouso, jejum, para manter a nossa taxa metabólica basal. Certo? Então, essa regulação do nosso metabolismo energético, ela é fundamental que a gente tenha o respeito a esses dois períodos, que a gente ajuste a nossa rotina, que a gente ajuste a nossa vida de forma a respeitar essa ritmicidade, dia e noite principalmente. Porque esse sistema fisiológico em equilíbrio do ponto de vista rítmico temporal é preditivo de saúde, é condição básica. A gente tem muitos exemplos de trabalhos científicos com trabalhadores noturnos, por exemplo, que trocam o dia pela noite, uma série de doenças, principalmente as metabólicas, relacionadas a esse tipo de trabalho, em que você, ao invés de repousar à noite, você faz todo o processo inverso. E não adianta querer dormir no dia seguinte, que não vai resolver, porque o nosso relógio biológico central é muito inteligente, ele marca direitinho o tempo. Se você não está seguindo isso, não está se adaptando, não está se sincronizando com o meio ambiente, as coisas não vão funcionar bem. Então, trabalhador noturno com maior risco de obesidade, sobrepeso, diabetes, resistência à insulina, hipertensão arterial, hipercolesterolemia e até mesmo câncer. Porque a gente desequilibra essa questão básica da nossa fisiologia. Isso é muito básico, rege todo o restante, né? E aí, será que esse tempo é também importante quando a gente se alimenta? Será que a nossa alimentação também precisa ter essa questão temporal, essa ritmicidade, para que a gente se mantenha sincronizado, conectado ao meio ambiente e assim a gente mantenha a nossa saúde? Sim. A alimentação também precisa ter tempo, precisa ter regularidade. E esse é um aspecto que com os nossos pacientes a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar muito isso, não só o que comer, né, o quanto, mas o quando também é importante. E por que o quando comer é importante? Vejam esse reloginho aqui que mostra para a gente algumas funções orgânicas de órgãos metabolicamente ativos, como músculo, tecido adiposo, fígado e pâncreas. E os mesmos órgãos aqui. Músculos, gordura, tecido adiposo, fígado e pâncreas de dia, wake, em que nós estamos também nos alimentando, e à noite, em que estamos dormindo em repouso, jejum. Vejam que esses órgãos, esses sistemas, os mesmos, eles funcionam de maneiras distintas a depender do momento do dia. Certo? Para ir ao encontro desse processo aqui. Para nos manter, né, adequadamente na vigília e dar conta da alimentação que vai chegar, metabolizar, absorver e tudo mais. E à noite, para que a gente tenha o nosso repouso. Repouso de várias, né, das nossas funções fisiológicas. Então, ao longo do dia em que a gente se alimenta, os músculos, olha só, né, temos aí toda, né, a captação desses ácidos graxos, temos metabolismo glicolítico, né, são funções que estão em alta durante o dia lá nos nossos músculos. Lipogênese está acontecendo maravilhosamente bem de dia no tecido adiposo, produção de adiponectina, olha que interessante, no fígado, síntese de glicogênio, síntese de colesterol, síntese de ácidos biliares durante o dia. E olha o pâncreas, secreção de insulina, a depender dos episódios alimentares que você tem, porque as elevações de insulina, elas acompanham os episódios alimentares, a chegada das refeições. Se a gente tem essas refeições chegando de forma ordenada, organizada, e regulada, a gente muito provavelmente vai ter também uma regulação adequada da secreção de insulina ao longo desse período do claro. E olha à noite, esses mesmos órgãos, como que eles funcionam à noite? Para, né, ir ao encontro do nosso período de repouso, músculo.
ele aumenta outra função aqui. Não é mais, por exemplo, metabolismo glicolítico. A chavinha virou. E na fisiologia da noite, qual é o papel um dos papéis dos músculos? Aumentar o metabolismo oxidativo. No nosso tecido adiposo, aumentar o catabolismo lipídico, aumentar a secreção de leptina. Vocês sabiam que os maiores picos de leptina são liberados à noite? Olha que interessante. E se a gente não tem um adequado momento de repouso, com uma poluição luminosa, ou seja, noites iluminadas ao invés de noites escuras, prejudicando essa nossa relação com o meio ambiente, o que vai acontecer, né? O que vai acontecendo? A gente vai perdendo essa capacidade, né, que nós temos aí, por exemplo, de controle do nosso sistema fome-saciedade. Claro que existem vários outros fatores, mas uma possível desregulação rítmica também pode levar a prejuízos no nosso controle da ingestão alimentar, porque a gente precisa do período de repouso numa noite escura para que a leptina tenha os seus picos. E se isso não acontece, no dia seguinte a gente pode ter menos saciedade, mais fome, por exemplo, tá? No nosso fígado, né, então a gente tem aumento de gliconeogênese, glicogenólise, biogênese mitocondrial e olha o pâncreas. Aumento da secreção de glucagon, para ali termos ali o acesso às nossas reservas energéticas. Olha como muda essa fisiologia. De um lado nós temos, portanto, uma fisiologia mais preparada para receber o alimento durante o dia. Isso é ancestral, tá, gente? Ancestral. Desde que Homo sapiens é Homo sapiens, é desse jeito aqui. A gente tem feito muita besteira nas últimas décadas, mas é desse jeito aqui que funciona, tá? E durante a noite, deixa eu só passar, durante a noite nós temos, perceberam que a gente tem uma menor capacidade de lidar com uma ingestão de alimentos muito grande, porque esses órgãos que vão participar desse metabolismo estão em outra dimensão, gente. Eles estão em outra vibe. Ok, se tivermos a ingestão de alimentos aqui, a gente vai dar conta? A gente vai dar conta, a gente vai metabolizar, vai absorver, mas às custas de uma sobrecarga ao longo do tempo. E aí, por isso que vem as doenças. Resistência à insulina, hipercolesterolemia, obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, né? E aí nós temos a crononutrição, que vai nos trazer o seguinte, aqui. Os aspectos temporais da alimentação. Porque, como eu falei mais no início, a pista ambiental, a alimentação é uma pista ambiental para os nossos relógios periféricos. Então, a presença do alimento de tempos em tempos, também de forma rítmica, vai influenciar nas variações hormonais aqui, ó, de hormônios e várias secreções. Eu dei o exemplo da insulina, por exemplo. Quando esse reloginho biológico vira essa chave para a noite, nós nos tornamos fisiologicamente mais resistentes à insulina. Vocês sabiam disso? Isso quer dizer o quê? Então a gente não pode mais comer carboidrato à noite. Acabou. A partir de agora a gente é mais resistente à insulina. Carboidrato não é assim, tá, gente? O que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade desse carboidrato. E distribuir melhor ao longo do dia, obviamente, mas isso é importante. Que se a gente tem um consumo inadequado no período da noite, com carboidratos muito refinados em altíssima quantidade, e se a nossa fisiologia está menos preparada para metabolizar, né, esse carboidrato, a gente pode ficar mais propenso a pré-diabetes. Então, esse é um dos principais pontos que chamam a atenção dessas questões rítmicas, principalmente por essas questões metabólicas, que são bem diferentes, né? Só uma coisa, voltando aqui, que além da alimentação, eu estou falando, mas é importante a gente ter ritmicidade na alimentação ao longo do dia, mas também é importante que a gente tenha aí o resgate ao jejum noturno, que a gente também está estendendo o nosso período de atividade, vocês concordam? Indo ali, percorrendo a noite, né? A gente está estendendo o nosso período de atividade muito mais do que os nossos antepassados, e a gente tem reduzido o nosso período de jejum noturno. A nossa janela de alimentação está sendo muito maior do que a nossa janela de jejum. E esse é um outro aspecto que a crononutrição também traz.
Então, o que é essa ciência? E por que eu precisei explicar tudo isso para vocês? Para chegar aqui. Bem complexo, né? Mas é muito gostoso estudar isso. Lá no laboratório a gente vê cada coisa maravilhosa que eu me empolgo bastante, confesso. Então, crononutrição, nutrição. Então, tá aqui, bateu, nutrição. Nós temos metabolismo, falamos bastante de metabolismo até agora, né? Metabolismo. E olha a outra chave ali, ritmos biológicos. Se esse fosse o meu primeiro slide, vocês iam falar assim, ritmos biológicos? O que isso tem a ver? Qual que é a relação? Então, vocês perceberam por que eu tive que contar essa história toda? Para vocês agora entenderem a relação da nutrição, do metabolismo com a ritmicidade biológica, para justificar que o tempo é importante para as nossas refeições? Do ponto de vista de tempo, né, no caso horário, temos horários para nos alimentar? De manhã, de tarde, de noite? Temos isso? Mais do que isso, esses horários são frequentes, a gente se alimenta de tempos em tempos, a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas, a cada 5 horas. E isso é constante, ou seja, temos regularidade também nessas refeições ou não? Tem dia que o meu café da manhã é 7 horas, tem dia que é 9 horas, tem dia que é 10 horas, tem dia que eu nem faço. Almoço, depende da rotina. Se eu tiver com muita intensidade de trabalho, reuniões, vou almoçar meio-dia, mas tem dia que é mais complicado, vou almoçar 2, 3 horas da tarde. Durante a semana eu tenho minha rotina, tenho frequência, mesmo porque no horário de trabalho eu preciso seguir isso, mas no final de semana que eu estou livre, domingão eu vou almoçar 3 horas da tarde. Almoço todo dia meio-dia, máximo uma hora. Chega no domingão, 3, 4 horas da tarde. Essa diferença de horários, a gente tem até um nome, chamado jet lag alimentar. Jet lag alimentar. Essa diferença de rotina, de frequência, de horários de alimentação, ela também causa prejuízos à nossa saúde. Vocês sabiam disso? Que quando a gente não mantém essa rotina que a gente tem ao longo da semana, e mesmo que durante a semana ela também não seja regular, com o final de semana, por exemplo, isso pode trazer muito impacto. E a gente já tem estudo mostrando isso. Que quando esse jet lag, essa diferença de horários, de frequência, de rotina alimentar é maior do que 1, 2 horas, a gente já tem impacto à saúde, principalmente em glicemia, liberação de insulina e a questão do metabolismo de lipídios. Maior risco para dislipidemia. Vocês sabiam disso? Só por não ter regularidade nos horários das refeições. Então, o horário, todas essas questões temporais básicas são fundamentais, tão fundamentais quanto a quantidade e a qualidade que a gente come. Então, ao longo de toda a nossa formação de nutrição, da nutrição, enquanto nutricionistas, a gente aprendeu sempre o que comer, né? O quanto comer, o que indicar para o nosso paciente, o que é mais saudável, o que é menos saudável, né? Quantidade de acordo com os objetivos de cada paciente. Agora, a crononutrição fala, olha, além disso, nutricionistas, vocês também precisam regular os horários das refeições dos pacientes de vocês. E acompanhar isso, não é só falar, olha, o seu café da manhã vai ser... Acompanhar isso. E avaliar essas diferenças que podem acontecer. E reduzi-las ao máximo. Para que esse aspecto temporal, de fato, seja tão importante quanto quando comer, seja tão importante quanto o que e o quanto. E aí, temos aqui um estudo para mostrar para vocês um exemplo de quanto é importante ter essa regularidade para a gente regular o nosso sono, por exemplo. Então, olha só que interessante essa revisão, trouxe alguns estudos mostrando assim para a gente, que o horário das refeições, né, eles são importantes aí para os nossos processos metabólicos. E quando a gente se alimenta em momentos inadequados, por exemplo, quando a gente concentra a maior parte das refeições à noite, ao invés de concentrá-las melhor durante o dia, no qual a nossa fisiologia está mais preparada para receber o alimento, que a gente viu lá atrás. Quanto mais inadequada é essa rotina alimentar, temos mais propensão a má digestão e, consequentemente, pior qualidade do sono. Olha essa dica aqui, né, que eles também colocam. Quando a gente consome uma refeição menos de 2 horas antes da hora de dormir,
a gente também tem relação com má qualidade do sono. Aqui os estudos, né, que mostram isso nessa revisão. Consumir uma grande quantidade de calorias à noite. Não distribuir adequadamente ao longo do dia. A gente pega, não come direito, pula a refeição, aquela correria, né, da vida. E aí, a nossa necessidade energética vai precisar ser suprimida e a gente vai sentir fome à noite, vai querer comer até o reboco da parede. Porque o nosso paciente também é assim, né? E a gente acaba, muitas vezes, concentrando a maior parte das refeições e das calorias consumidas à noite. E isso, olha só, além de prejudicar aquela pista ambiental importantíssima, que é a regularidade das refeições, a microbiota intestinal também pode ter alterações. É isso aí. Não é só ingestão de fibra, probiótico, prebiótico. Manter uma regularidade, uma frequência e horários de alimentação é importante também para a microbiota. Porque esse aspecto, quando desregulado, também pode levar a uma desbiose, a um perfil mais pró-inflamatório. Além de um sono de pior qualidade. E nós vamos falar também, para finalizar depois, o comer com restrição de tempo. É organizar essa janela de alimentação em jejum, resgatar isso. Que lá os nossos avós faziam, né? E a gente que não faz mais hoje em dia, também. Porque isso vai melhorar a qualidade do sono. E olha só, independente, por exemplo, de um processo de emagrecimento que também já traz essas melhoras. E olha só, falando de microbiota, eu trouxe esse trabalho, mostrando que a microbiota intestinal também possui ritmicidade circadiana. Ela também tem suas funções, sua composição oscilando ao longo das 24 horas. Ela também é rítmica. Afinal de contas, o ser humano que está hospedando essa microbiota é um ser rítmico, não é isso que a gente falou no início? E olha só, ela depende, a sua regulação, a regulação da microbiota, além de todas as questões de alimentação e tudo mais, que a gente já conhece, para regular bem a microbiota, ela também é regulada pelo tempo da alimentação, horário, frequência e regularidade. Claro, né, qualidade da dieta, né, se a nossa ritmicidade está regulada ou não, se a gente se expõe muito à poluição luminosa, se a gente fica muito tempo em vigília e pouco tempo dormindo, se a gente tem restrição de sono, desregulando o nosso ciclo vigília-sono, isso também impacta na nossa microbiota. Bastante, viu, gente? Vejo muitos pacientes que a gente faz uma regulação maravilhosa nutricional, mas que tem uma persistência de vários sintomas relacionados à desbiose porque ainda não ajustaram a sua rotina. Vejam bem. Então, quando a gente não tem rotina de alimentação, né, padrões de alimentação irregulares, seja na sua qualidade, seja na sua ritmicidade, nós temos aí uma ruptura do funcionamento dessa microbiota intestinal, que pode levar, por exemplo, à síndrome metabólica. Então, mudanças rítmicas na microbiota têm relação, sim, com o tempo da alimentação, com a composição da dieta, como nós já sabemos, e eles colocam o estado circadiano do paciente. Nós estamos em ruptura dos nossos ritmos biológicos ou em equilíbrio desses ritmos biológicos, né? E outro ponto, né, é que além da cronorruptura que eles colocam aqui, quando a gente tem esse desequilíbrio, uma desorganização da nossa ritmicidade, nos padrões de alimentação também irregulares, isso prejudica a nossa microbiota intestinal. E isso também pode depender desse finalzinho que está aqui. Não sei se todos conseguem enxergar, mas aqui está escrito cronotipo. Cronotipo é uma característica intrínseca nossa, nós já nascemos com ela. Nascemos com ela, é uma característica genética, de preferência mais para o dia ou mais para a noite. Por exemplo, cronotipo matutino prefere acordar mais cedo, dormir mais cedo. Cronotipo vespertino prefere acordar mais tarde, dormir mais tarde. A relação com o ritmo sono-vigília é um pouco diferente, a depender do cronotipo que nós nascemos. E tem também o cronotipo intermediário, que grande parte da população que se ajusta bem a esses dois momentos. Só que o que acontece? Os coitados dos vespertinos, eles têm mais dificuldade de se ajustar às rotinas do dia a dia. Por quê? Horários impostos de trabalho, de estudo, muitas vezes vão
aí na contramão do que o coitado do vespertino prefere. Ele é obrigado a acordar às 6 horas da manhã para ir para o trabalho, gente. O vespertino quer morrer quando você fala para ele acordar esse horário. Ele quer acordar 10 horas, 10 e meia. Se for um vespertino extremo, é meio-dia para lá. Ele só vai, a alma dele só vai voltar para o corpo, é 2 horas da tarde, gente. E ele está naquele pico, naquela atividade, 2 horas da manhã está lá, ó. Vespertino extremo é assim. Conheço muitos pacientes desse jeito. E aí, quando a gente não consegue ajustar a rotina, ou seja, quando ele não consegue se sincronizar com o meio ambiente por essas dificuldades relacionadas à rotina de horários impostos, eles acabam sendo os indivíduos com maior propensão a vários tipos de doença, inclusive a desbiose intestinal. Eu faço avaliação do cronotipo nos pacientes. Existe um questionário validado para isso, com 19 questões. Se vocês digitarem questionário de cronotipo ou questionário de vespertinidade, matutinidade no Google, vocês vão achar um questionário de 19 questões que o paciente consegue preencher, até mesmo naquela ficha de pré-anamnese que a gente faz para eles. Ele já traz o resultado para vocês, de acordo com a pontuação, ele vai estar em vespertino, matutino e intermediário. Se vocês pegarem vespertino, se atentem às rotinas, porque eles têm mais dificuldade e eles são mais propensos, por conta desses desequilíbrios, a mais doenças, e é mais difícil, pelo menos na minha prática, controlar a desbiose dos meus vespertinos. Bem complicado, porque eles são obrigados a ter uma rotina bem distante do que a preferência, inclusive genética deles. E aí, nós temos... Vamos, filho, passa aí. Aí. Um outro aspecto importante, que esse senhor simpático, Franz Halberg, não é mais vivo, infelizmente, mas ele é um dos pais da crononutrição. Esse estudo ele é antigo e é de relatos de estudos mais antigos ainda, da década de 70, mostrando que a mesma caloria não é utilizada da mesma forma no café da manhã e no jantar, por conta daquela fisiologia do dia e da noite. Se a gente der uma mesma refeição de dia e essa mesma refeição apenas à noite, olha a questão do peso corporal, aqui só no breakfast, né? Vai reduzindo, menores IMCs. Quando a gente concentra essa mesma refeição mais à noite, IMC aumentando, maior, porque o metabolismo é diferente. Então, é aquela máxima que vocês já devem ter ouvido falar, café da manhã como um rei, almoço como um príncipe e jantar como um mendigo. Faz muito sentido esse ditado popular. Eu, inclusive, trouxe esse artigo científico para homenagear essa grande frase, não é? Foi um estudo conduzido com mulheres com sobrepeso e síndrome metabólica, receberam a mesma refeição com a mesma quantidade calórica. Estavam num programa de perda de peso, 1.400 calorias, hipocalórica. 2 grupos distintos recebendo a mesma dieta, certo? Uma teve o padrão Robert Carlos, nosso rei. Então, olha só, a distribuição calórica dessas 1.400 calorias como que foi? Maior no café da manhã, intermediária no almoço, príncipe, britânico, e à noite, bem pouquinho, isso mesmo. Então, a gente vai fazendo um processo de decrescente aqui na ingestão calórica. Olha que interessante. E o outro grupo, olha como que distribuiu as 1.400 calorias. O contrário. Fez o café da manhã pobrinho, manteve o almoço intermediário, e o Roberto Carlos foi lá para o jantar. Aí, durante 12 semanas, eles avaliaram o que eles encontraram. Gente, detalhe, não mudaram qualidade nem quantidade, tá? Só mudaram a distribuição, horário. Depois de 12 semanas, eles encontraram que o grupo que seguiu esse primeiro padrão, com mais caloria ao longo do dia, olha a perda de peso deles. Bem menor, bem maior essa perda de peso. Então, o peso final foi menor, uma diferença de mais ou menos 5 quilos. Estatisticamente significativo, sem mudar mais nada, só distribuição calórica. Circunferência também, de cintura, também mudou. Menores medidas com o grupo que seguiu esse primeiro padrão. E também questão metabólica, glicose, insulina foi também menor nesse primeiro grupo aqui. Só distribuindo as refeições de uma maneira
que vai mais ao encontro do que a nossa fisiologia está mais preparada. Aí teve um outro estudo que mostrou assim, ok, então as refeições são importantes, a gente falou de café da manhã, almoço, jantar, né? Então pular café da manhã, se eu pular café da manhã, eu vou ter problemas? Depende do desfecho que você está avaliando. Para emagrecimento, a gente ainda tem algumas controvérsias, se emagrece, se não emagrece, fazer café da manhã ou fazer. Isso ainda tem muitas controvérsias, mas quando a gente pensa no risco de sobrepeso e obesidade e também outros estudos, meta-análise, tá, gente? É estudo robusto, mostrando o risco cardiovascular, quem pula o café da manhã está mais sob o risco, está num risco maior para esses desfechos. Então, metabolicamente, pensando fazer o café da manhã é importante, mesmo porque se a gente faz o café da manhã, a gente consegue ir trazendo a maior concentração de calorias para o dia. No momento em que a nossa fisiologia está mais preparada para isso, a gente vai resgatando isso. Almoço. Ter regularidade no horário do almoço, almoçar mais cedo, almoçar mais tarde, faz diferença? Esse estudo avaliou justamente isso. Também eram indivíduos que estavam em processo de perda de peso. O que eles verificaram? 2 grupos. Aqueles que faziam almoço antes das 15 horas e o outro grupo que fazia almoço mais tarde, após as 15 horas. Ah, gente, isso aqui é o domingão, tá? Quem mantém a rotina, né, de fazer um horário mais cedo de almoço e quem mantém a rotina de fazer o horário de almoço mais tarde. E muitos de nós faz isso nos domingos, né? Sábado, domingo é bem comum. E aí eles verificaram, compararam só isso, gente. Todo o restante foi igual, tá? Consumo de energia, composição da dieta, gasto energético, hormônio de apetite, duração de sono, tudo igual entre os grupos. Só avaliando se o almoço era antes, mais tarde ou mais cedo, antes ou depois das 15. Só questão de tempo. Depois de 21 semanas, eles avaliaram os resultados desse projeto de perda de peso, desse programa de perda de peso. E adivinhem quem perdeu mais peso? Quem teve um peso menor no final? O grupo que fazia o almoço mais cedo. E aí, eles viram que quem fazia o almoço mais tarde teve perda de peso também, porque era uma dieta hipocalórica, porém, menor essa perda de peso, foi menos efetiva, quando a gente compara com quem come mais cedo. E olha os vespertinos aqui, gente. A grande parte desse grupo que fazia refeições mais tardias eram os pobres dos vespertinos, que tinham uma maior propensão a pular café da manhã, por exemplo, e isso empurrava o horário do almoço para mais tarde. E aí vem o jantar, né? Então, a gente está num processo, assim, decrescente, né? Então, o jantar, a última refeição, pensar na distribuição calórica nessa refeição também é importante, fundamental. E esse estudo da Cell Metabolism, uma revista de muito respeito, né, trazendo para a gente que, quando a gente come mais tarde, né, quando a gente faz o jantar, quanto mais tarde é esse jantar, por exemplo, 4 horas após o habitual, por exemplo, a gente tem aí uma alteração no nosso centro de fome e saciedade e também no funcionamento do tecido adiposo. Então, ingestão energética e gasto energético mudam, né? Então, saiu até numa notícia, né, numa matéria. Comer mais tarde aumenta a fome, diminui as calorias queimadas e muda o tecido adiposo. Que é isso aqui, ó, essa balancinha aqui, essas consequências metabólicas, né? De mudar aqui, por exemplo, a nossa liberação de grelina e leptina. Então, comer 4 horas mais tarde, se a gente tiver essa rotina desregulada, a gente comer 4 horas mais tarde, mais próximo do horário de dormir, a gente tem uma diferença significativa nos níveis de fome e na maneira como esse tecido adiposo faz o processo de termogênese, né? Inclusive aí para queimar calorias, né? Então, será que comer mais cedo no jantar é melhor? Será que a gente concentrar essas refeições mais ao longo do dia é mais importante do que a gente concentrar mais à noite? Esse estudo mostrou justamente isso, né? Eles avaliaram um grupo que consumia sua janela alimentar das 8 da manhã às 19 horas, depois entrava em jejum, e o outro grupo que começava a se alimentar ao meio-dia e terminava às 11 horas da noite. Vespertinos novamente aqui, bem comum. Comparando esses 2 grupos, sem diferenças na composição de dieta, nada disso, estilo de vida,
fazer refeições mais cedo, concentrando mais ao longo do dia, olha o que traz para a gente. Redução de peso corporal, níveis de insulina e glicose mais bem controlados, melhora da oxidação de gordura para o paciente que quer emagrecer. Poxa, muito bom. Metabolismo do colesterol, proporção de gordura nessa região tronco-perna também. Então, trazer as refeições mais próximo possível e concentrá-las pela melhor forma possível durante o dia, né? E à noite, deixar algo mais leve, né? Uma proporção calórica menor. Aquele jantar como mendigo, né? Que não vai poder mais comer depois das 6 da tarde, depois que o sol se pôr, hein, gente? É reduzir esse consumo energético, concentrando mais ao longo do dia. E isso, inclusive, é importante não somente pensando em perda de peso, mas também em modulação de glicose para indivíduos diabéticos, pré-diabéticos, com resistência à insulina. É fundamental que a gente concentre mais aqui as refeições ao longo do dia do que concentrá-las à noite. E os resultados dessa meta-análise mostram que concentrar as refeições mais ao longo do dia e reduzir essa densidade calórica à noite melhora glicose, a resposta de glicose pós-prandial e melhora a sensibilidade à insulina. Então, nós temos também, para finalizar aqui, o momento de jejum, que também é fundamental, né? Então, nós temos que também algo fundamental para a nossa ritmicidade, para as nossas vias metabólicas, não só a janela de alimentação, mas também a janela de jejum, sendo aqui, como a Science coloca, uma estratégia fundamental e inovadora para o tratamento de doenças, né, inclusive também para emagrecimento. E vejam, né, o período definido de alimentação em jejum como sendo determinante para a nossa ritmicidade, inclusive do ponto de vista de longevidade e de metabolismo. Deixa eu voltar aqui. E de metabolismo energético. Espera aí. Né? Função mitocondrial depende também desse momento de jejum. Inflamação, estresse oxidativo, uma série de funções dependem também da nossa janela de jejum. E para isso, a gente precisa regular esse tempo do jejum. Então, quando a gente deixa, por exemplo, uma janela de alimentação concentrada no dia ao longo de 8 horas, olha esse estudo aqui que mostrou. Melhora, por exemplo, na regularidade do ciclo menstrual. Só fazendo essa regulação. Em 73,3% das mulheres. Benefício na perda de peso, na questão de modulação hormonal, inflamação, resistência à insulina. Quando a gente pensa numa janela de alimentação de 10 a 11 horas e o restante em jejum, melhoras também na perda de peso. E nesse estudo, inclusive, olha só, intervalo de 10 a 11 horas por dia durante 16 semanas, reduziu o peso corporal, aumentou a energia, melhorou o sono e os benefícios persistiram por 1 ano. Sem mudanças paleoquantitativas, apenas aumentando o período de jejum concentrado à noite e alimentação ao longo do dia, principalmente concentrada. Então, gente, o que a gente conclui, né, desse processo? Que a gente precisa comer a maior parte das calorias na primeira parte do dia, principalmente. Se a gente conseguir manter um equilíbrio de 12 horas de alimentação de dia, 12 horas de jejum à noite, maravilhoso, isso dentro da rotina do paciente, e evitar a ingestão muito grande de alimentos perto da noite, principalmente da hora de dormir, né? E durante o sono também, aquele comer de madrugada, saltar geladeira à noite, de jeito nenhum, né? Então, tudo isso precisa ser respeitado. A ritmicidade biológica, né? Ciclo claro e escuro, atividade física durante o dia, alimentação principalmente durante o dia, respeitar esse ciclo sono-vigília vai ser fundamental para que todos esses órgãos, sistemas que nós vimos, mantenham a sua ritmicidade. Então, respeitar os nossos ritmos biológicos, resgatar o tempo adequado para a nossa vida. Então, deixo aqui os meus contatos para vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui e depois a gente pode abrir para perguntas também. Muito obrigada.